Nós iniciamos o ano da presença e para experimentarmos, vivenciarmos a presença de Deus, nós precisamos de passar por um processo, não para que Deus possa se revelar, mas para que nós possamos perceber o que Deus nos mostra. O pecado que há em nós nos afasta de Deus. E nós não pedimos para nascer, nós não pedimos para viver. De um modo geral, nós não escolhemos as lutas que temos. E, de algum modo, também não sabemos como será o nosso fim. Então, essa vida, de um modo geral, ela é bem laboriosa. Procuramos encontrar sentido no decorrer da jornada, e a pessoa que busca esse sentido em Deus, ele consegue encontrar algo que em nenhum outro lugar do mundo se tem, que é a paz que o Espírito Santo pode dar. E nesse processo de nos alinharmos com o propósito de experienciarmos a presença de Deus, nós precisamos passar por um processo de mudança de mente. Parece algo simples, quando na verdade é quase impossível. Mudar de aparência é mais fácil do que mudar a maneira de pensar. Mudar toda a sua estrutura corpórea com procedimentos cirúrgicos é mais fácil do que mudar a sua maneira de perceber, enxergar e interagir com o mundo através das suas percepções. Mudar não somente a maneira de pensar, mas mudar o todo, que foi o conselho de Cristo a alguém que diz que queria segui-lo. E ele fala: aquele que não negar a si mesmo e vir após mim não é digno de mim. Esse negar a si mesmo significa uma renúncia, que ela não pode ser operada pela religião, que ela não pode ser operada pelo doutrinamento ideológico. Você pode adestrar alguém em uma ideia, mas você não pode mudar a maneira dela de pensar, de crer, de desejar, de ser uma pessoa. Eu gosto do estudo da Cabala. Eu gosto do estudo da numerologia, da astrologia. Não esse comércio barato de adivinhação, mas da soma dos números que compõem uma pessoa. Se você pegar o nome de batismo de uma pessoa, com a data do nascimento dela,
E se você fizer o trabalho numerológico corretamente, você tem uma leitura da personalidade da pessoa, da essência da pessoa, que é inexplicável. Quando você passa para a astrologia e você pega a personalidade de alguém, de um signo, e você fizer a leitura científica dos alinhamentos da constelação e o que isso representa na vida da pessoa, você fala assim, parece mágica, quando na verdade é uma ciência. E dentro também da questão de constelações, não só o seu signo, mas também a ascendência do seu signo. Você é de um signo como um todo, mas você tem ascendência a outro que determina a forma que as pessoas te veem, a forma que o mundo te percebe. E quando você conclui esses cálculos, você vê que a essência da pessoa está exposta nessas ciências. E isso são essências existenciais que fazem parte da sua composição mental. Portanto, o processo de mudar uma mente aos homens é impossível. As variantes são tantas. As reações químicas são tantas. As situações inexplicáveis, Cleider, são tantas que simplesmente é impossível. E aí Jesus nos deixa uma palavra que parece tão simples, mas que tem um poder de uma profundidade inexplicável. Ele fala: quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Somente o Espírito Santo de Deus. A pregação da mensagem do Evangelho não muda a vida de ninguém, se o Espírito Santo não trabalhar a mudança de mente dessa pessoa, para que ela possa aceitar, viver, experimentar. O escritor do Novo Testamento, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma, das glândulas e medulas, e ela é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. A conexão que Cristo tinha com o Espírito Santo lhe concedia a capacidade de ouvir o pensamento das outras pessoas. Ele conseguia, pela mente do Espírito Santo, que sabe de todas as coisas, saber o momento certo de mandar um apóstolo pescar em um local específico para pegar algo específico, para cumprir um propósito para todas as pessoas. Pelo Espírito Santo, pela mente do Espírito Santo, por aquilo que o Espírito era nele. Lembra quando Jesus fala: eu de mim nada faço, mas o Espírito opera tudo em mim, para a vontade do meu Pai? Eu vim para obedecer, eu vim para cumprir. Eu sou do meu Pai, eu o conheço e Ele me conhece. Eu vim do alto e vou retornar para lá. Então,
essa consciência de Cristo, quando ele transforma água em vinho, e ele quebra quanticamente moléculas, ao ponto de transformar algo que é impossível de ser criado, água. O homem já fez de tudo, já copiou muita coisa, mas eu desafio a mostrar um Nobel que tenha mostrado como fabricar água, que é a base essencial de toda a vida na Terra. E Jesus, ele quebra as moléculas de uma porção de água e as modifica em um processo que por si só é trabalhoso e difícil. Fazer um bom vinho, fazer um bom suco tirado da vide, é um processo. Alguém aqui já fez suco de uva natural? Irmãos, é uma trabalheira que você não faz ideia. E você lava, tira do cacho e espreme. Aí você vê o povo pisando a uva com o pé, né? Você fala, nossa, que povo porco. É porque você nunca fez um suco de uva. Se você fizer 1 litro de suco de uva, você vai falar assim, gente, tem que ser no pé. Porque de outra forma não arruma. Se você bater num liquidificador, você muda totalmente o suco. Então, você faz isso, depois você ferve, aí tem um ponto de fervura, depois você coa, e depois você põe para descansar. É uma trabalheira, suja um tanto de vasilha que você não faz ideia. E Jesus, no desejo da sua mente, provocado pela sua mãe, ele rompe todas as leis humanamente sugestionáveis e converte água em vinho, quase que de uma maneira imperceptível ou de uma maneira imperceptível. Então, mudar de mente não é uma escolha. Eu consigo mudar a minha mente, pastor? Não. É muito mais fácil você mudar tudo no seu corpo. Mas a estrutura mental, não. Mas, o Senhor está falando sobre mudança de mente. Se é impossível, por que nós temos que olhar por esse aspecto? Por que gastar tempo pensando sobre isso? Porque sem essa mudança, ninguém vai ver Deus. A sua jornada é inútil. Ela é operada pelo Espírito, mas ela tem que ser desejada por você. É um caminho solitário. Ele não pode ser trilhado coletivamente. Ele não pode ser induzido, manipulado. Você deseja, você busca, você se entrega, você se esforça, e quando você estiver pronto, o mestre aparece. E o processo não de mudança de hábitos, não de mudança de comportamentos, não de mudança da maneira de pensar, mas da mudança do ser. E eis que converterei os vossos corações de pedra em corações de carne. É uma transformação que ela precisa ser desejada por você, mas que ela só pode ser operada pelo Espírito. Se ele encontrar a sinceridade e a disposição necessária em você.
Salomão disse: eis que a sabedoria clama pelas ruas, está nos umbrais das portas, buscando aquele ou aquela que o valoriza mais do que o ouro e a prata. Aquele que deixar tudo para buscá-la, a encontrará. E quando a encontrar, ela mudará toda a sua vida. Ela concederá o impossível. Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, está escrito assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas, nesse momento eu quero que você se atenha a uma frase: tomai também o capacete da salvação. Paulo faz uma recomendação à igreja de Éfeso, e ele fala sobre a batalha que está sendo travada, não percebida, e que essa batalha exigia uma armadura de defesa pessoal. E entre essa armadura encontra-se o capacete da salvação. Esse capacete, que Paulo fez referência que não podia ser adquirido por dinheiro, que não podia ser ganhado por favores, que não pode ser compreendido pela carne, pela natureza carnal e pecaminosa, ele deveria ser recebido. Ok, pastor, eu entendi. Tem um capacete para a salvação. Ele é invisível. É impossível de tê-lo. Mas que eu preciso dele. E como é que eu faço para alcançar essa situação? Aí entra o processo da mudança de mente. Lembrando, você não pode, não consegue mudar a sua maneira de pensar. Você não consegue mudar os números que regem a sua existência. É impossível. As variáveis são tantas, Alexandre, que você mexe numa coisa e descompensa todas as outras. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Agora, ter a consciência que precisa mudar de mente e que só o Espírito Santo pode operar isso, é o caminho que vai levar você a essa jornada e a essa experiência. Não dá para entrar de dois nessa ponte. Não dá para atravessar em fila indiana. Não dá para passar correndo. Você precisa adequar-se a essa passagem e desejá-la até que ela se revele e você esteja preparado para passar por ela. Não é uma questão de inteligência. Não é uma questão de acúmulo de conhecimento. É uma questão de disposição. Um espírito quebrantado, um coração contrito, a estes Deus não rejeita. A recomendação do apóstolo Paulo aos Efésios exorta a uma ação com o fim de proteger a integridade espiritual. Também a integridade física e emocional do servo ou da serva de Deus.
capacete da salvação. O intuito é te manter lúcido, é te manter sóbrio, é te manter consciente e capaz de decidir. O mundo espiritual tem várias boa noite Cinderelas. O mundo espiritual, e eu não digo nem só necessariamente um mundo maligno do espiritual, mas falando de principados naturais. Ele tem todas as dosagens e miligramas, Alexandre, de Zopidem que você puder imaginar, de levar você a fazer coisas sem saber que fez e achar que ainda está no controle. Esses dias a Lívia tinha tomado um remédio, segundo o Eduardo Filho. E aí ele falou assim, mãe, no outro dia de manhã, a senhora lembra da senhora conversar com a Débora? Vocês conversaram meia hora no telefone. E a Lívia falou assim, não. Ou seja, ela estava funcionando no modo automático. A memória racional e o subconsciente levaram ela a reagir às induções, às provocações, e ela respondia conforme aquilo que já estava pronto dentro dela. Mas não havia consciência. Pedro, no momento de bravura, indômita, de virilidade, estilo Fabrício, né? Imbatível, indomável, inquebrantável, né, Fabrício? Chega, né? Tá bom? Ele fala assim, Senhor, onde o Senhor for eu vou, e quem ficar na minha frente vai se ver um velho e uma criança, vai virar rolo. Ei, tchau. Que benção. O que é a estrutura familiar, né? O que essa criança está sentindo? O que está faltando a ela? Claro que o colo da mãe é insubstituível, mas nada falta, porque tem uma família que sustenta, que está junto até a morte, porque for necessário. Isso é família. Então, Pedro, em toda aquela valentia, ele fala assim, Senhor, a faca está moladinha. E Jesus fala assim, Pedro, Satanás veio até mim enquanto você estava dormindo, e ele me pediu para fazer assim com você, igual o vento faz com a folha seca no chão. E eu o proibi, porque você não está pronto. Você não sabe do que você está falando. Você não tem ideia do que te cerca. Você tem uma mente carnal, talvez até bem intencionada, mas sem nenhum poder, capacidade ou domínio de entender o que está acontecendo. Você não está preparado. E ele falou assim, a prova maior para que você tenha consciência é que você vai me negar 3 vezes. E Pedro assim o nega. Ah, pastor, Pedro era um cagão. Não, não é bem assim. A sua estrutura é uma dádiva de Deus, mas da forma
que você nasceu, ninguém entra no reino dos céus. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Toda batalha espiritual acontece no campo mental. Toda guerra travada na sua vida, ela vai acontecer aqui, ó. O senhor não está entendendo, pastor? Eu estou sentindo ela no corpo. Eu estou sentindo ela na carne. Vocês lembram de eu falar que segunda-feira eu até mandei uma mensagem no grupo? Eu falei, gente, eu estou com uma sensação que grita dentro de mim que eu vou receber qualquer hora a notícia de que alguém morreu. Antes de acontecer no mundo natural, irmãos, sempre, primeiro aconteceu no mundo espiritual. Se materializou, é porque em algum momento foi gerado. Pela fé ou pela cobiça de alguém. Toda batalha espiritual acontece no campo mental, para só depois emanar para o corpo e a alma. Aonde você vai ser atacado? Na mente. Aonde você vai ser assediado? Na mente. Aonde você vai sentir medo? Na mente. Tudo primeiro acontece na sua mente. Por isso Paulo fala: tomai com urgência o capacete da salvação. Protege a sua mente, porque ela é frágil. Até que ela se funda definitivamente com a do Espírito Santo, e você passe a viver uma existência de uma comunhão, a sua mente está suscetível à sugestão maligna ou humana para te afastar de Deus. Aonde que a batalha espiritual é travada? Aonde? A Luana ontem conversou comigo uma questão, hoje tornou a falar sobre alguém que é importante para ela, uma amizade, mas que a batalha no campo da mente foi perdida. E ela tentando encontrar uma forma de fazer dizer que tem como reverter o quadro mental. Falei, não. Desceu para o coração. Ninguém vai conseguir parar essa rota de colisão. Não adianta pôr o capacete agora. O mal já foi concebido. Lembra o que Tiago fala? Ao ser tentado, ninguém diga, por Deus fui tentado. Foi Deus que colocou isso na minha vida. Pelo contrário, o homem, pela concupiscência da carne, olha, deseja e toma para si. E depois, de alguma forma, faz isso vir para dentro de si. E aí começa a gerar o pecado. E a hora que esse pecado nasce, a consequência, ela é real e irreversível. Pastor, eu quero que Deus me livre de consequências. Procure outro Deus. Procure outra fé. Porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. E a igreja, pastor? A igreja ora para que essa pessoa arrependa o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido houver arrependimento, menos dor a ser vivida.
Todos os sentidos naturais existem para alimentar de informações a mente do ser humano. Aquela mente que goza de plena capacidade cognitiva, né? O disfuncional, o pinado, ele não tem condições de decidir sobre determinadas coisas. Arrependimento, irmãos, exige consciência, clareza de ideia e capacidade de se autorresponsabilizar. Toda batalha espiritual, emocional, moral, sexual e econômica são travadas na mente do indivíduo. Essas coisas te dominam, mas só depois de dominar a sua mente. Só depois de te trazer cativo, elas manifestam realidades. Por isso a recomendação do apóstolo: tomai o capacete da salvação. Mais do que hábitos de sobrevivência, o comer, o beber, o cheirar, o ouvir, o ver e o sentir são práticas que refletem os estados emocionais, as crenças e os valores de uma pessoa. Por isso, cada sentido é constantemente assediado pelo mundo espiritual. E em cada escolha revelam a quem e ao que você está alinhado. Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer: para trás de mim, eu não te conheço. Senhor, mas para, né? Olha o tanto de coisa que eu fiz. Eu distribuí sopa, eu dei cobertor para os outros, eu jejuei, eu jejuei 2 horas, eu fiquei sem tomar café, Senhor. Comportamentos aparentes de bondade, irmãos, não justifica pecado. Lembra quando aquela mulher derramou aquele perfume caro, aquele óleo de unção nos pés de Jesus? Lembra o que Judas falou? Nossa, isso é uma fortuna, mas não podia ter pego isso aí, vendido e dado aos pobres. E Jesus disse a ele o quê? Ele falou: Judas, pobre é igual coceira em rabo de macaco. Não acaba nunca. Qualquer lugar que você for tem. Você pode fazer isso todo dia, toda hora, a hora que você quiser. Mas o que essa mulher fez, você não tem estrutura mental para compreender. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Aquela mulher tinha consciência disso. Ela só estava buscando o alívio. Mas Deus usou a sede dela, de Deus, para usá-la para cumprir um propósito. Daqui uns dias, eu e você seremos talvez um quadro indesejável na estante de alguém. Passado mais um período, você vai para um caixote ou para uma caixa, um local qualquer. Depois, se brincar, isso vai para um lixo, vai pôr fogo e vamos limpar essa assombração daqui. Daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, você é nada, eu sou nada. Mas essa mulher, ela é citada no mundo inteiro durante 2000 anos, em todas as línguas e culturas, pelo que ela fez. Maravilhoso isso, não é? A única forma de manter a mente e, consequentemente, o restante da vida em integridade é através das defesas mentais. Você precisa aprender a se defender dos dados inflamados de Satanás, os dardos.
inflamados de Satanás, do mundo. Você será assediado por mensagens confusas do seu subconsciente, que podem confundir sua mente. Quem já ficou assim? Chegou até o ponto de começar a conversar sozinho, falar alto. Numa reunião interna absurda, descontrolada. Lutando contra você mesmo. Porque alguém dentro de você botou na cabeça que vai te derrubar. E você começa a fazer reuniões internas, tentando encontrar um escape para aquela situação. Você pode ser assediado por emanações pessoais de pessoas e malignas, atração e emanação. Se você está na mesma sintonia com alguém, estar presente junto com ele, essa pessoa vai te influenciar a tomar decisões que você sozinho não tomaria. Aí o ditado, antes só do que mal acompanhado. Qual é a má companhia? É aquela que tem o poder de influenciar você sem dizer nada. Que pelo fato de estar junto te dá coragem para fazer coisas que outrora, ou sozinho, ou na companhia de outra pessoa, você não faria aquilo. Alguém já fez isso? De fazer uma loucura impensada e falar assim, por que eu fiz isso? Ou é só eu? Você pode ser assediado por emanações pessoais e malignas, alterando assim sua maneira de pensar, que mudará sua forma de sentir, que levará você a agir para a própria destruição espiritual, emocional, física e econômica. A sua mente é o seu campo de batalha. Você ganha ou perde primeiramente nela. O restante é só a materialização daquilo que tomou o seu coração. Seja para a edificação em Deus, ou para a destruição da sua alma por escolher o mundo. A Bíblia diz que aquele que despreza a Deus é louco, porque ele violenta a sua própria alma. O rei Saul era dominado em sua mente por um espírito mau, ora lúcido, ora possuído. E quando ele ficava possuído por aquele espírito mau, o que amenizava a loucura dele? Música. Mas tinha que ser um músico pé de pano. O cara tinha que ser bom na música e tinha que ser ligeiro, porque senão ele matava. Cantou bonito demais, cadê? Morreu. Antes do demônio sair, matou ele. Então Saul, ele oscilava entre uma mente possuída e uma mente consciente. Observe isso nas pessoas da sua convivência. Se você observar direito, você vai começar a perceber quem é usado pelo maligno para te influenciar, para te afastar daquele que te protege, daquele que te cuida. O endemoniado de Gadara foi totalmente subjugado mentalmente. Ele não tinha consciência alguma. Ele perdeu a batalha. Ele foi conquistado. Uma legião de demônios habitava ele. Ele não tinha acesso mais às suas faculdades. A hora que Jesus expulsa, e ele cai em si, qual foi o primeiro instinto dele? Quero estar aonde o Senhor estiver, porque eu não quero que esses espíritos entrem na minha mente novamente. Eu não quero ser dominado por eles.
Eu não quero viver essa loucura, essa destruição. Irmãos, nós somos tão fracos, debilitados, que você fica aí uns 15 dias vivendo de qualquer jeito, aí qualquer médico que você for, está com gordura no fígado, está com colesterol alto, está morrendo, você vai morrer, tem 15 dias de vida. Tem isso, aquilo, outro, aquilo outro. O camarada não se sabe quanto tempo ele viveu nu, num cemitério. Um dos lugares mais perigosos do mundo é cemitério. Porque quem morre, irmãos, bactéria, está lá. Ele vivia lá. E o cara não tinha um coco, Alexandre. Os demônios o mantinham saudável. Para poder habitar aquele corpo. Por quê? Porque eles conquistaram a batalha da mente. Eles tomaram posse. Virou uma fortaleza. Que habitava uma legião de demônios. E aí o apóstolo Paulo diz aos Efésios: tomai o capacete da salvação. Caim se entregou a um estado permanente de iniquidade e de maldição devido aos seus pensamentos predominantes. Não tinha demônio ali. Tinha desejo, tinha intenção, tinha vontade. E Deus alertou ele sobre isso, não alertou? Caim, o pecado bate à sua porta, cabe a você sair para fora e dominá-lo. Porque se ele passar para dentro das suas portas, se ele entrar dentro da sua fortaleza, ele vai dominar a sua mente, e depois que ele dominar a sua mente, você não tem condição de lutar contra ele. O que ele estava querendo dizer? Protege a sua mente. Lute contra essa influência. Lute contra essa acusação. Lute contra essa indução. Lute contra esse pensamento. Mas ele perdeu a batalha. Ele ignorou a palavra que foi dita pelo próprio Deus e foi vencido e se tornou a maldição personificada. Chegou um ponto que você, agora meus problemas vão acabar porque eu vou morrer. E Deus falou: não, morrer é simples demais para o que você fez. Vou fazer um sinal em você, para que quem te vê nunca toque em você. Porque se tocar, todas as maldições que está sobre você virá sobre ela. Você vai viver com a degradação da sua mente, pelo mal que você fez e faz. Tomai o capacete da salvação. Protege a sua mente. Davi destruiu sua integridade familiar ao se convencer de que era seu direito apaixonar-se por uma mulher casada. Aquilo ali não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo. E ele baixou a guarda. E um pensamento errado tomou conta da sua mente. E levou a cabo a destruição da sua integridade familiar. Mesmo assim, Deus escolheu a descendência de Davi para estabelecer um trono ao reino de Israel. Sua mente é a sua fortaleza ou a sua destruição? Para ter uma mente fortalecida e íntegra diante dos ataques, dos desejos, das necessidades, dos assédios, é preciso que você passe por um adestramento, um treinamento e uma transformação de sua maneira de ver e enxergar as coisas,
de sentir e desejar, para que você possa compreender, experimentar e permanecer em novidade de vida, sem se perder com assédios, ataques, insinuações e mentiras que visam enfraquecer sua mente e assim mudar seu coração e suas atitudes. Sua mudança de mente passará. Você quer alcançar uma mudança de mente? Você quer que o Espírito promova essa mudança em você? Lembrando que você não tem como executá-la, você tem como desejá-la e buscá-la de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Você quer ou não? Sim ou não? Para isso, você passará primeiramente por uma compreensão da sua história de vida e das maldições familiares herdadas. Você é a soma do passado de alguém. E esse passado vai se repetir em você. Pastor, eu sou crente, eu sou nova criatura. Salve, salve, aleluia, glória a Deus. Está cheio de crente velho dentro de igreja, que hora que você toca aonde está o domínio da maldição hereditária, o domínio do maligno, ele cai possesso dentro da igreja. Quais são as maldições que você carrega? Quais são as heranças malditas que gritam dentro de você e que estão aí esperando para se manifestar? Ah, pastor, eu não acredito nisso, eu não concordo com isso. Ok. Essa jornada ainda não é para você. Essa jornada ainda não é para você. Você não está pronto para ela. Quais são as maldições hereditárias que te acompanham? Nenhuma, pastor. Eu sou uma estrelinha de Jesus. Para que haja uma mudança de mente, você passará por uma compreensão de suas forças e fraquezas. E nós vamos trabalhar isso. Você passará por uma compreensão do preço a ser pago para ressignificar sua história de vida. E eu posso enumerar aqui histórias. Não é, Celina? O preço é barato? É alto. Como tudo que é bom nessa vida, irmãos, é caro. Você, para mudar a sua mente, passará por uma renúncia de crenças e valores que te impedem de progredir em Deus. Para que haja uma mudança de mente, você passará por uma mudança na forma de relacionar, sentir e reagir ao meio que te cerca. Vocês viram o Fabrício aqui, testemunhando? Misericórdia, pastor, eu jamais falaria uma coisa dessa. Adquire o meu respeito quem age dessa forma. Não tem nada que ele falou que eu não sei. Mas o fato dele distorcer ou mentir dirá muito sobre como está a sua mente, e isso mudará a minha maneira de enxergá-lo. Mas você viu que a hora que ele falou que, não, peraí, eu resolvi que eu preciso de uma mudança,
Cadê os contatinhos? Cadê os best friends? Cadê a galera das paradinhas? Não fica. Se o que não é de Deus está te assediando, seu capacete está meio torto. Ou já caiu e você não viu. Talvez você não está com um capacete, você está com um chapéu de jornal. Como é que chamava aquele? Lembram? Os meninos de hoje não tem marcha soldado, né, Tião? Aquele chapelão. Também servia para identificar o burro, né? Quando o cara era burro demais dentro da escola, punha um chapéuzão comprido nele para ele entender que não tem por que ter orgulho daquilo. Já pensou isso hoje? Uma professora colocando um chapéu pontudo naquele menino burro pra caramba dentro da escola? Ela é fuzilada, né? Não é nem cancelada nas redes sociais, ela é linchada até a morte. Vai chegar um tempo que a sociedade vai gritar por essas professoras novamente. Para alcançar a mudança de mente, você passará por uma mudança na forma de relacionar, sentir e reagir ao meio que te cerca. Sua integridade mental e clareza de pertencimento, seu senso de dever e sua determinação em conhecer a Deus, te garantirá um lindo e eficaz capacete para a salvação. Nossa introdução à mudança de mente. É um processo. Qual a notícia boa? Vai doer mais do que a ferida da Marília. E olha que dói, hein, Marília? Dói. Renunciar a si mesmo dói. Renunciar a quem te faz mal dói. Mas você não vai se aproximar de Deus sem tomar essas decisões. Amém? Glória a Deus. Jéssica, você chegou meio atrasada no culto, né, minha filha? No primeiro dia, né? Vem cá. Cá, Fernando.